É sempre mais confortável olhar para os erros e os defeitos dos outros. Então a gente esquece ou evita olhar para nós mesmos. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mariana e aqui nesse canal nós conversamos sobre assuntos relacionados à fé, à vida comum, à caminhada cristã. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Eu tenho refletido há algum tempo sobre o versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, em que Paulo exorta os coríntios para que eles examinem o próprio coração e analise as próprias atitudes. Ele fala assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Eu acho muito interessante a expressão examine-se, porque, em primeiro lugar, examinar me passa a ideia de que é algo muito minucioso e detalhado. Quando Paulo fala examine-se, eu penso que ele nos exorta a fazer algo que vai muito contra o nosso coração, que é orgulhoso e que não se sente confortável em ser corrigido e não se sente confortável em perceber que erra muitas das vezes. Então a exortação de Paulo aqui não é para que os coríntios e nós fiquemos olhando os erros das outras pessoas e procurando defeitos nelas, mas é uma exortação, um conselho para que nós olhemos para nós mesmos e para o nosso próprio coração e analisemos se nós ainda estamos na fé. Eu tenho refletido sobre esse texto e eu tenho achado ele tão bonito e ao mesmo tempo tão necessário e que confronta muito o nosso próprio coração, porque, como eu falei, é muito confortável para nós perceber os defeitos das outras pessoas, até como uma prática para tentar evitar olhar para nós e tentar esconder os nossos próprios erros. A gente passa a olhar muito para os outros, o que é que os outros fizeram de errado, o que é que os outros falaram de errado, principalmente quando são circunstâncias em que nos envolvem. Então, no casamento, com os filhos, no trabalho, com os colegas, amigos, enfim. A gente quer muito ver o que é que o outro fez. A gente tenta sempre nos justificar, né? Então, a gente fala, eu explodi porque fulano me irritou, porque fulano me incomodou, e daí eu explodi apenas por isso, eu não sou uma pessoa explosiva. Então, ao invés de a gente reconhecer que nós somos ainda muito defeituosos e buscar em Deus poder e graça para vencer esses nossos defeitos que ainda temos, a gente fica justificando o nosso modo de falar, de proceder, na expectativa de nos manter ali acomodados. O único problema é que esse hábito de autojustificação nos afasta de Deus e nos impede de viver de fato o processo de santificação. Apesar de ser muito mais fácil e confortável para nós nos colocar nesse lugar de julgar o que o outro fez, o que as outras pessoas fizeram, nós precisamos criar esse hábito da autorreflexão, porque esse é um meio do Espírito Santo nos moldar e nos reformar. Então, por meio da autorreflexão, é claro, moldada por aquilo que nós lemos na Palavra de Deus, nós vamos ser convidados pelo Espírito Santo e convencidos por ele a mudar os nossos atos. Então, nós precisamos criar esse hábito de gastar tempo pensando sobre nós mesmos. Não pensando de uma perspectiva egoísta e egocêntrica, não. Mas pensando onde é que nós temos falhado, o que é que nós temos feito, qual tem sido de fato a nossa verdadeira intenção no nosso dia a dia. Outra coisa que eu acho muito interessante é o motivo que nós devemos ter ao fazer esse autoexame. Paulo fala, examinem-se, não é para desenvolver autoconhecimento, autoestima, ser mais produtivo, enriquecer, não é. Mas é para que eles avaliem, para que os coríntios avaliassem se eles de fato ainda estavam na fé. E nós precisamos ter esse hábito de refletir se em algum momento da caminhada cristã, que às vezes já dura alguns anos, nós não nos desviamos do caminho. Se em algum momento nós não ficamos ali na igreja de corpo presente, mas com o coração distante de Deus. Então nós precisamos com muita frequência verificar se nós de fato ainda estamos na fé, se nós de fato seguimos e praticamos a fé que a gente professa ter.
Isso porque falar é muito fácil. Falar de Cristo, falar que é um seguidor de Cristo, falar de dons espirituais, de dons do Espírito, né, de frutos do Espírito, é muito fácil. Como dizem, até papagaio fala, né? Mas nós precisamos verificar com muita frequência se aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aquilo que está no nosso coração, de fato, está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com ações de um seguidor de Cristo. Para quem segue a Cristo há algum tempo, há sempre o risco de se acomodar e de frequentar a igreja, de praticar as doutrinas da igreja e às vezes até participar de algum ministério, como se diz, ser algum líder, enfim, mas com o passar do tempo, com as dificuldades, se acomodar. Nós corremos o risco de, com o tempo, nos acomodarmos com os nossos próprios pecados, com o orgulho que ainda habita no nosso coração, às vezes com egoísmos e com outros pecados que parecem muito sutis e que vai fazendo com que a gente se acomode a eles e com que a gente veja eles de forma aceitável, entende? Então, nós que seguimos a Cristo e que cremos que o Espírito Santo está atuando no nosso coração, nós precisamos fazer esse autoexame para ver se há frutos em nós desse processo de santificação. Será que ao longo do tempo nós não temos nos acostumado com o pecado, com hábitos que são contrários à palavra de Deus? Será que nós não temos sido aquele tipo de pessoa que acha que é daquele jeito e que as pessoas ao redor têm que aceitar e que tá tudo bem assim? A gente às vezes se engana com a ideia de que ter muito conhecimento bíblico, ou de que estar na igreja, né, não saiu, não desviou e estar na igreja há muito tempo, isso é suficiente, quando na verdade estar na igreja não significa que a gente vai fazer parte do céu, não significa que a gente está de fato seguindo Jesus. O hábito do autoexame, quando bem feito e feito à luz da palavra de Deus, é muito importante para a nossa vida espiritual, muito necessário no nosso processo de santificação. E é exatamente por isso que o inimigo nos tenta a não ter tempo para fazer esse autoexame. Então, com a vida corrida, com tanta coisa para fazer, tanto compromisso para cumprir, às vezes nós não temos sequer tempo para analisar o nosso próprio coração, para perceber as nossas próprias atitudes e a real intenção dessas atitudes. Então, nós precisamos criar um ritmo em que nos permita ter esse tempo de avaliar o nosso próprio coração. O meu desejo e a minha oração com esse vídeo é que você se sinta incomodado pelo Espírito Santo a avaliar, a examinar o seu próprio coração, e você de fato dê espaço para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. Você precisa passar frequentemente por esse processo de se autoexaminar, de refletir sobre as suas próprias ações, sobre o seu próprio caráter, de pensar se você de fato ainda está na fé ou se você não desviou em algum momento do caminho, se você não deixou de viver a fé cristã de fato, que envolve renúncia, que envolve mortificar o próprio eu. Se esse vídeo te fez refletir e te fez pensar, deixa aqui nos comentários as suas reflexões, as suas sugestões também para próximos vídeos. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de compartilhar com os seus amigos, os seus contatos, os seus familiares, para que eles também possam ser abençoados por tudo que nós conversamos aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.